Agora acho que já sanou. Bom, pessoal, retomando então, nossa sessão agora do dia 19 pela manhã. O próximo da pauta vai resolver a doutora Giovana. Então, continuando, eu vou só pregoar o processo aqui. É o item 28 da pauta, então, em apreciação, é MPS Transportes Limitada, EPP. O tema é despesas operacionais de RPJ. Doutora Giovana com a palavra. 28. Tá. Eu peço que vocês me acompanhem no voto, porque eu fiz um resumo. Se a gente precisar de algum detalhe maior, a gente vai para o relatório. De antemão, eu adianto que é um auto de infração de RPJ, CSLL, PIS/COFINS, relativos ao ano calendário 2009 a 2012, por omissão de receita, constatado através de emissão de nota calçada e adulterada, e o lançamento foi feito com multa qualificada de 150%. Então, vamos lá para o voto. O recurso é tempestivo e dele eu conheço. Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de RPJ e reflexos, referente aos anos calendário 2009 a 2012, decorrentes de infração de omissão de receita de atividade de prestação de serviço de transportes, com multa de ofício qualificada. O procedimento teve início a partir de inconsistências constatadas, uma vez que o valor da receita informado pela autuada encontrava-se muito aquém do valor da receita informada em DIF pelo seu principal parceiro comercial, que é a BR Food Brasil, e também pela movimentação financeira declarada em DIF pelas instituições financeiras. A fiscalização, através de diligência, realizou o procedimento de circularização e constatou que o contribuinte emitiu notas fiscais calçadas, ou seja, um valor lavrado nas primeiras vias entregues ao cliente era superior ao valor das demais vias do bloco da empresa. Diante da fraude, foi aplicada a multa qualificada. O sujeito passivo impugnou a autuação, que foi julgada improcedente pela DRJ. Ciente da decisão, apresentou recurso na qual demonstra irresignação com a decisão de primeira instância e reitera os argumentos de sua impugnação, que, em síntese, arguem cerceamento de direito de defesa e inconsistências na acusação fiscal. Da alegação de cerceamento de direito de defesa. A recorrente alega impossibilidade de exercício do direito de defesa, pois não houve intimação do contribuinte acerca da vista do processo fiscalizador e em razão da manutenção de documentos fiscais com o ente fiscalizador. Reitera que não teve e continua não tendo acesso aos referidos registros para poder prestar eventuais esclarecimentos e demonstrar a correção dos lançamentos realizados, que as informações supostamente divergentes oriundas da contabilidade da tomadora de serviço não se encontram disponíveis à recorrente. As alegações da recorrente não procedem. No que diz respeito à inexistência de intimação do contribuinte acerca da vista do processo fiscalizador, tem-se que o contribuinte foi intimado pessoalmente do auto de infração através de sua sócia gerente folhetal. Quanto à vista da íntegra do processo como um todo, consta do documento entregue ao contribuinte quando do encerramento da ação fiscal, intitulado Orientações ao Sujeito Passivo, que o mesmo poderá ter vista do processo. E aí eu cito o trecho do documento. Outro sim, o contribuinte teve direito a solicitar cópia do processo, tem direito a solicitar cópia do processo, não constando nenhuma informação de recusa nesse sentido. Quanto à alegada manutenção de documentos fiscais com o ente fiscalizador, tem-se que os documentos foram devolvidos ao contribuinte conforme consta do termo de encerramento folhetal. A recorrente também questiona não dispor dos documentos que foram obtidos perante os tomadores de serviço, que não lhe foram disponibilizados. Em relação a este ponto, o contribuinte possui toda a informação necessária para a sua defesa, qual seja a planilha com as divergências com informação de número de nota fiscal, valores informados na primeira e na terceira via da nota fiscal, valor informado na DIF pelos tomadores de serviço por ano calendário. Tais planilhas foram anexadas nas folhas tais. Segue abaixo o trecho da planilha relativa ao ano calendário 2009. Então, aí eu estou mostrando. No que concerne as primeiras e terceiras vias das notas fiscais citadas na planilha e que deram ensejo ao lançamento, tiveram sua imagem anexada nas folhas tais a tais. O contribuinte teve acesso a toda a documentação necessária à sua defesa, foi intimado das decisões, tendo sido oportunizada a apresentação dos recursos, logo não há que se falar em cerceamento de direito de defesa. E, isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa. Do mérito. Omissão de receita de atividade, emissão de nota fiscal calçada. A recorrente argumenta que não houve adulteração e o chamado calçamento da nota fiscal, havendo excesso do agente fiscal quando apontou irregularidades que somente poderiam ser apuradas por perito. Questiona como poderia a fiscalização ter certeza que foi a mesma pessoa que adulterou as notas fiscais
e com base em qual laudo pericial foi constatado que a impressão e grafia seriam iguais. Isso porque no termo de verificação fiscal, vocês vão ver, eu cito aí, o fiscal diz que houve adulteração e parece que a adulteração foi feita pela mesma pessoa. Aduz o contribuinte que, pelo relato, não consegue verificar se há supressão de escrita, inclusão de escrita, alteração de escrita ou outra forma de adulteração das notas fiscais mencionadas. Questiona que, se as notas foram rasuradas, como poderia ter havido as seguintes alterações de valor. Aí mostra aí, isso é do recurso dele, de 10.838 para 35 tanto, esse último quadrinho de 8.000 para 32.713. Argumenta a autuada que a autuada ser necessária a realização de perícia para que se vislumbre se as rasuras são de mesma qualidade de impressão e grafia e para que se possa detectar se foi efetivamente a mesma pessoa que preencheu as notas fiscais. Defende que eventual rasura é mero erro ou reaproveitamento de documento fiscal. Pois bem, a recorrente alega possíveis inconsistências acerca dos fatos relatados na acusação fiscal, tais como se a rasura foi cometida pela mesma pessoa conforme teria declarado a autoridade fiscal, e que para tal seria necessária a realização de perícia. A questão da autoria das adulterações das notas fiscais é irrelevante do ponto de vista tributário, tendo relevância apenas para a representação para fins penais. A persecução para fins penais caberá no Ministério Público, que, se entender necessário, solicitará a perícia para determinar a autoria da adulteração das notas fiscais. A autoridade fiscal apenas fez uma suposição de que as rasuras poderiam ter sido realizadas pela mesma pessoa, mas sem que isso fosse uma certeza, tanto que utilizou da expressão SMJ e, salvo melhor juízo, vire trecho abaixo. Diante disso, realizamos diligência fiscal, circularização com sua principal parceira, constante dos blocos da fiscalizada. Primeiramente, enfim, deixa eu pular aqui para... Aí ele fala da questão dos valores, ele diz, a cor da caneta em todas as rasuras conserva-se, salvo melhor juízo, a mesma qualidade de impressão e grafia, que a nota fiscal número tal foi emitida em 2 momentos. Primeiro momento, podemos ver na nota fixa do bloco, que na terceira via o valor lavrado em 8.000, sem qualquer rasura ou borrão. E no segundo momento, analisamos a primeira via da nota fiscal em tela, em que o valor lavrado é de 32.713, sem qualquer rasura ou borrão. Então, nem sempre foi questão de rasura. Que a maioria das primeiras vias houve escrita de valores que elevam o valor a receber na casa de dezenas de milhares. As rasuras são grotescas e de fácil visualização. Salvo o melhor juízo, a pessoa que preencheu a nota fiscal foi a mesma que adulterou. Veja que a pessoa que preencheu a nota fiscal, que preencheu a nota e a qualidade da grafia são fatos irrelevantes para a configuração do ilícito tributário. O fato que se apresenta incontroverso é o de que várias primeiras vias das notas fiscais apresentam valor diferente das demais vias, seja por rasura, aproveitando-se do valor das demais vias, ou simplesmente com a escrita de um valor completamente diferente. A expressão calçada vem da prática de se colocar entre a primeira via e as demais um calço, que consiste num pedaço de cartão ou outro material firme, para, ao escrever no bloco de notas, a escrita da primeira via não passe através do carbono para as demais vias, permitindo que o emissor da nota coloque valores diferentes das diversas vias. A nota fiscal é calçada quando, na via que acompanha a mercadoria e na via que fica em poder do vendedor, há divergência quanto ao preço, alíquota, descrição da mercadoria, destinatária, etc., com a intenção deliberada de burlar o fisco, não importando se a diferença entre as vias é resultado de rasura ou de utilização de calço. A autoridade fiscal relata que a maioria das notas possuía rasura, mas não eram todas. Isso justifica valores completamente discrepantes, como a alteração de 8.000 para 32.000, nota fiscal tal, enquanto que as rasuras podem ter sido realizadas para valores de grafia mais parecida, nota fiscal 493, de 13.000 e tanto para 63.000 e tanto, vide. E aí eu mostro a nota fiscal 606, a primeira e a segunda via. Você vê aí, diferença de 32 para 8.000. Primeira e segunda via de outra nota que o valor é mais parecido. De toda forma, mostra-se relevante se a adulteração da nota foi por rasura ou calço e se foi a mesma pessoa que rasurou ou com qual caneta. Para fins de configuração da fraude e de omissão de receita por utilização de nota calçada, basta a comprovação de que os valores constantes da primeira via foram superiores aos valores das vias que remanescem com o vendedor.
Dessa forma, mostra-se displicente da perícia requerida pelo recorrente por se mostrar irrelevante para a configuração do ilícito tributário. Além do mais, há que se ressaltar que essa conduta foi reiterada durante 4 anos, de 2009 a 2012, período fiscalizado, afastando assim a possibilidade de mero erro de preenchimento. Ainda que houvesse rasura por erro de preenchimento, essa rasura deveria constar de todas as vias das notas fiscais. Não há qualquer justificativa para a diferença de valores entre vias e de uma mesma nota fiscal. Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, devendo ser mantido o lançamento tributário na íntegra, inclusive no que diz respeito à multa qualificada, uma vez que restou configurada a fraude através de nota fiscal calçada. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, indeferir o pedido de perícia, rejeitar preliminar de nulidade e no mérito negar-lhe provimento. É como voto. Pessoal, o debate, esclarecimento está aberto aí, o plenário. Fazia muitos anos que eu não via nota fiscal calçada, viu? Fazia muitos anos. Mas esse tem 10 anos já também, né? Já chega aqui, já... Pois é, eu comentei, estava comentando que tinha um processo de nota fiscal calçada, achando que era coisa antiga, fui olhar a data, isso é uma coisa relativamente nova, né? Pessoal, então vou passar para ler os votos, acho que é um caso bem claro. Doutor Dornelas. Voto com a relatora. Doutor Lisandro. Voto com a relatora. Doutor Lucas. Com a relatora, presidente. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então item 28 ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Seguindo aí na nossa pauta, item 29, Metra Comércio de Madeira Tratada, relatoria do Dr. Lucas. Não atendimento à requisição RMF, eu acho que é esse que é a matéria. Então, doutor Lucas, acho que pode relatar melhor. Item 29, doutor Lucas, Metra Comércio. Obrigado, presidente. Trato o presente processo de auto de infração lavrado pela DRF para a constituição de crédito tributário de RPJ, CSLL, PIS e COFINS no calendário de 2012. Os motivos que embasaram a lavratura do auto de infração estão descritos no relatório fiscal de folhas tais, a seguir resumidos. O procedimento fiscal deve ser início por meio de termo de intimação de início de procedimento fiscal com a intimação do contribuinte para apresentar os livros contábeis e fiscais, as notas fiscais de saída e os extratos bancários mensais das contas correntes e aplicações financeiras. Tal termo foi atendido parcialmente com o contribuinte deixando de apresentar os extratos bancários. Diante da recusa em apresentar as informações bancárias, a autoridade fiscal as requereu por meio de requisição movimentação financeira. Da análise das notas fiscais eletrônicas baixadas por meio de SPED, a autoridade fiscal constatou que os valores das notas fiscais emitidas no ano de 2012 era superior ao valor declarado no PGDAS do ano de 2012, conforme o quadro abaixo. Eu trago aqui o quadro. De posse dos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, iniciou a análise da movimentação financeira do contribuinte. Elaborou planilha em que foram retiradas todas as transferências entre contas de mesma titularidade, empréstimos bancários, estornos, devolução de cheques, etc., encaminhando-a para que o contribuinte justificasse os valores creditados em sua conta corrente. Os valores foram assim discriminados. Aí está aqui por instituição financeira os valores. De posse da planilha, o contribuinte apresentou justificativa para os valores movimentados em conta corrente, as quais a autoridade fiscal destacou. As operações classificadas como movimentação zero são referentes a vendas realizadas nos cartões de crédito e débito que compõem o faturamento. As operações classificadas como movimentação 2 são referentes a depósitos em dinheiro de venda à vista realizadas na empresa que compõem o faturamento. Dessa resposta, concluiu a autoridade fiscal. De acordo com a resposta acima, o contribuinte admitiu que as vendas realizadas por meio de cartão de débito, crédito e os depósitos em dinheiro fazem parte do faturamento da empresa, com base na resposta do contribuinte. Porém, não houve a emissão da correspondente nota fiscal, discriminou assim a autoridade fiscal no quadro abaixo mensalmente por instituição financeira a receita omitida. E aí está aqui a movimentação. Analisando os créditos, constatou a autoridade fiscal que a nota fiscal emitida, motivo pelo qual excluiu os valores, parte desses valores ele localizou notas fiscais e ele excluiu do lançamento. Continuando a análise das justificativas apresentadas, destacou o item 7 conforme abaixo. Operações classificadas como movimentação tal são referentes a transferências entre contas do próprio favorecido, não podendo compor a base tributável. Fez a conciliação entre todas as contas correntes e não ficou caracterizado tratar de mera transferência de contas da mesma titularidade.
E aí está aqui a outra planilha. Contudo, retirou os créditos referentes a pessoas físicas e jurídicas ligadas à empresa por entender que não se trata de recursos oriundos da atividade operacional da empresa. Dessa forma, discriminou a autoridade fiscal por instituição financeira os créditos não considerados como mera transferência entre contas de mesma titularidade. E essa é a tabela. Relatou à autoridade fiscal que não concluiu a análise das justificativas apresentadas pelo contribuinte para respaldar a movimentação financeira, ficando pendente a análise relacionada ao desconto de duplicatas, motivo pelo qual a ação fiscal foi encerrada parcialmente. Em decorrência da falta de escrituração da movimentação financeira em livro caixa, procedeu à representação para a exclusão de ofício do contribuinte do Simples. O contribuinte optou pela apuração pela sistemática do lucro presumido. Diante do exposto, a autoridade fiscal apurou os seguintes valores de receita brutas omitidas. E aí está aí novamente as planilhas. As seguintes infrações foram constatadas: receita bruta na revenda de mercadorias, apurações em notas fiscais, referem-se aos valores apurados com base nas notas fiscais. Infrações cujos títulos de infração de RPJ são omissões de receita bruta mensal na revenda de mercadorias, depósitos em dinheiro de vendas e vendas de cartão de crédito, depósitos bancários de origem não comprovada. Destacou a autoridade fiscal que não deduziu dos valores de RPJ, CSLL, PIS e COFINS os valores declarados pelo contribuinte em PGDAS no ano de 2012, pois os mesmos encontravam-se com parcelamentos ainda não quitados. O contribuinte foi certificado e apresentou impugnação requerendo preliminar a reunião dos processos com o número tal em que se discute a exclusão com o do Simples. Deixa eu só conferir esse outro número. Se é esse aqui. Presidente, só um adendo. Seria interessante a gente... O processo número 78 está na pauta. É de outro nome, mas é o mesmo contribuinte. É o da exclusão do Simples, tá? Não sei se seria interessante a gente julgar ele primeiro. Até peço desculpa por não ter me atentado nessa vinculação deles dois. Se quiser, eu posso continuar o relatório desse aqui, que já eu finalizo, mas seria interessante julgar primeiro, é o último item da pauta, número 78. Tá bom, então a gente antecipa o 78, termina o relatório dele, tá ótimo. Depois a gente puxa o 78. Porque eu fiz há esse tempo, eu não me atentei, peço até desculpa. Não tem sustentação, não tem problema nenhum, a gente Então, nesse outro processo está em pauta também, nessa mesma sessão de julgamentos, tá? Ainda preliminar, alega com ignorantes que o fisco não... Por que o nome é diferente, hein? Modificou o nome, mas é a mesma empresa. Tipo, no acordo da DRJ já é o mesmo nome, tá? De empresa. Eu acho que no cadastro elas estavam diferentes. Tá bom. Alego ainda a impugnante que o fisco não poderia se utilizar da presunção de que a movimentação financeira não escriturada em sua contabilidade seria decorrente de venda descoberta de mercadorias, que a não escrituração de movimentação financeira foi decorrência de um descuido da contabilidade, o que não permite o fisco presumir a venda descoberta de mercadorias. No mérito, alega novamente que a omissão equivocada da movimentação financeira na escrituração contábil não pode ser confundida com a venda descoberta de mercadorias. Prosseguiu na impugnação, argumentando que na constituição do crédito tributário a autoridade fiscal não poderia deixar de deduzir da base de cálculo dos tributos os valores já declarados no regime do Simples Nacional, cujo pagamento se dá por meio de parcelamento regular. Assim, a receita bruta omitida na infração deveria ser a diferença entre os valores extraídos do SPED e os valores declarados em PGDAS, totalizando um montante de 134 mil. Ao tratar da questão, a DRJ julgou parcialmente procedente o pleito, em decisão assim emendada. Movimentação financeira não comprovada, não escriturada também, e eu vou pedir licença para não ler aqui a emenda. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos apresentados em impugnação, em especial que a decisão recorrida estaria eivada de erro material, na medida em que o dispositivo previu parcial provimento da impugnação e no resultado de julgamento constou que o julgamento foi pela improcedência da impugnação, que não caberia presunção de omissão de receita, tendo em vista que os valores não teriam sido escriturados no livro caixa por erro contábil, que restaria demonstrado pela prontificação da empresa em rever a escrituração e retificar o livro caixa, cujo processo ainda não foi concluído devido à sua inerte complexidade. Ou seja, ela confessa que teria o livro caixa não teria a escrituração correta, né, mas que ainda não conseguiu até o presente momento ajustá-lo. Caberia ao ofício demonstrar que houve venda descoberta de mercadorias, não cabendo a presunção sem a produção de uma prova mínima ou indiciária de que o contribuinte não acobertou operações de venda por notas fiscais. Seria necessária a dedução integral dos valores já declarados ao Simples, cujo pagamento está sendo efetuado através de parcelamento regular e que o acolhimento parcial por parte da DRJ não observou os moldes do cálculo como proposto pelo contribuinte. Requeria em sede preliminar o reconhecimento do erro material contido no acordo recorrido, já que o resultado de julgamento não refletiu o que disposto no voto condutor e no mérito a nulidade dos autos de infração em face à ilegal utilização de presunções e pela existência de erro de fato.
Esse é o relatório, presidente. Eu não sei como se a gente passa para o 78 antes. Está no mute, presidente. Passa para o 78, na verdade, eu acho que na verdade a gente deveria até ter invertido, né? Eu peço até ter me atentado a isso. Relato 78, depois a gente continua no 29. Estou abrindo aqui só um minuto. Quando ele falou que tinha outro processo do Simples que eu me lembrei. Bom, aqui eu vou tentar ser bem resumido, tá? Exclusão do Simples do contribuinte. De fato, ele foi intimado para apresentar a estruturação do livro caixa e não apresentou do mesmo jeito, por isso que até que teve aquele lançamento, né? Conforme descrito tal, ter incorrido na vedação do artigo 29, ou seja, a falta de estruturação do livro caixa, por isso não permitir a identificação da movimentação financeira. A autoridade fiscal detalha fatos e motivos que embasaram a exclusão. O contribuinte foi intimado por meio do termo de início de procedimento apresentar os livros diários, caixas, notas fiscais e extratos bancários. Em resposta, apresentou as informações solicitadas, mas deixou de apresentar os extratos bancários. Dessa forma, as informações foram solicitadas diretamente ao banco. De posse dos extratos bancários obtidos, foi identificada a falta de estruturação da movimentação financeira e bancária em livro caixa. Intimado a justificar a não estruturação da movimentação financeira e bancária, manifestante apresentou a seguinte planilha. O contribuinte foi intimado a retificar o livro caixa de modo a incluir a movimentação financeira, não tendo atendido a intimação. A obrigatoriedade do registro de movimentação está prevista na Lei Complementar 123. Diante da falta da sua estruturação, o contribuinte foi excluído. O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação de conformidade, alegando que a causa da exclusão é aplicada nos casos em que os livros contábeis são completamente irregulares ou com falhas escriturais absurdas, demonstrando a absoluta impossibilidade de identificação de movimentação financeira e bancária, o que não teria ocorrido no presente caso, vez que a não escrituração da movimentação financeira do livro caixa decorreu de um mero erro contábil pontual. Com exceção da falta de escrituração de movimentação financeira, a escritura contábil da empresa estava completamente regular, tanto que o fisco conseguiu identificar com exata precisão os ingressos que efetivamente foram registrados no livro caixa e os valores que passaram despercebidos pela contabilidade, que o erro contábil meramente circunstancial não justificaria a exclusão do simples, que somente se aplicaria aos casos em que a escrita contábil é extremamente embaralhada, confusa, absurda e incapaz de identificar os principais registros contábeis da empresa. Cita acórdãos do CARF, estabelece premissas, a empresa não teria omitido ingressos bancários de formas reiteradas e porque a empresa justificou a origem dos valores que ingressaram na conta bancária. Fala também da produção dos efeitos e a necessidade de dilação provatória. Ao tratar da questão, a DRJ entendeu que, de fato, a estruturação estava imprestável, a falta de estruturação é suficiente para a exclusão do simples e manteve a exclusão. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando em síntese, tendo em vista os extratos bancários solicitados não fazerem parte do rol de documentos de uso obrigatório de um EPP, a empresa não os apresentou por falta de amparo legal. Ou seja, ela não teria apresentado os extratos bancários, mas com base nos extratos bancários que você verifica que a escrita contábil não estava regular. E os valores creditados na conta bancária decorrem de vendas realizadas nos cartões de créditos e débitos, depósitos em dinheiro de vendas à vista realizadas na empresa e empréstimos bancários, todos capazes de justificar o ingresso dos valores. Tendo sido intimada para retificar o livro caixa a fim de incluir a movimentação financeira bancária, não cumpriu devido ao exíguo prazo para o cumprimento da complexa retificação, tendo solicitado prorrogação de prazo que teria sido indeferida. Só que até o presente momento ela ainda não retificou. É bom deixar isso claro. A irregularidade pontual da escrita contábil decorrente de erro contábil não é motivo suficiente para promover a exclusão, devendo, em caso de manutenção da exclusão, seus efeitos emanarem a partir do ano de 2012, que teve seu pedido de produção de prova indeferido, que a exclusão prevista no artigo 29 somente deve ocorrer quando os livros contábeis são completamente irregulares, com falhas absurdas, deixando de escriturar reiteradamente operações bancárias, tendo ocorrido tão somente mero erro contábil pontual ao deixar de lançar o ano de 2012. Por fim, requer preliminarmente a declaração de nulidade da decisão recorrida, a fim de que conceda dilação de prazo para retificar o livro caixa e a produção de prova pericial. No mérito, a reforma da decisão recorrida para declarar a improcedência do ADE. Subsidiariamente, requer que a exclusão produza efeitos apenas no ano calendário de 2012. Já passando ao voto, né, posso ir? Passando ao voto, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos. Conforme relatado, trata de exclusão do simples por ausência de estruturação de movimentação financeira. Em sede recursal, são levantados preliminares de nulidade da decisão recorrida que passarão a ser apreciados a seguir.
Entendo o recorrente que seja declarada nula a decisão recorrida devido ao fato de não lhe ter sido concedido dilação de prazo para a retificação do livro caixa e a produção de prova pericial. Quanto ao item 1, verifica-se as folhas tais, o termo de intimação fiscal em 3 de 2012, o termo de intimação fiscal 3 de 2016, em que o contribuinte é intimado a, dentre outros pontos, retificar o livro caixa, a fim de incluir movimentação financeira bancária. O não atendimento poderá acarretar a exclusão de ofício, do simples, em que pese o alegado pelo recorrente de que teve seu pedido de dilação de prova de prazo para retificar o livro caixa negado, não se verifica qualquer resposta à intimação no decorrer de todo o processo administrativo, tampouco pedido de dilação de prazo. Veja trecho extraído da representação fiscal para fins de exclusão do simples. Dessa forma, eu trago aqui que houve a intimação por ciência e o contribuinte não atendeu à intimação. Transcorrido em habeas o prazo da intimação, não restou à autoridade administrativa outra medida senão a de excluir o contribuinte da sistemática simplificada da forma como havia sido alertado. Em relação ao item 2, o ponto foi integralmente enfrentado na decisão recorrida da qual me filio. A questão da produção de prova pericial, tá? E eu vou pedir licença para ler só esse trecho aqui. A autoridade fiscal apontou os vícios na estruturação contábil da manifestação que identificou e que ensejaram a exclusão de ofício do simples, qual seja a falta de escrituração da sua movimentação bancária. Em nenhum momento a manifestante buscou trazer elementos para atestar a correção da sua escrita contábil. Pelo contrário, referendou o identificado pela autoridade fiscal, confirmando ter deixado de escriturar a totalidade da sua movimentação financeira. Portanto, a perícia apenas seria necessária caso se buscasse comprovar a correção da escrita contábil, o que não se verifica. Nota-se que não se procura a participação de assistente técnico para atestar a correção da escrituração da movimentação bancária do contribuinte, mas sim relativizar a falta da sua escrituração. Então, eu me filio a essa decisão e afasto as preliminares de nulidade da decisão recorrida. No mérito, em que pese confirmar que deixou de escriturar a sua movimentação financeira, o recorrente busca relativizar essa falta ao mencionar que o comando legal exigiria que a omissão de receita ocorresse de forma reiterada e ainda porque teria justificado a origem dos valores que ingressaram na conta bancária, colacionando jurisprudência que entende lhe assegurar o direito pleiteado. Inicialmente, imperioso esclarecer que a jurisprudência colacionada pelo recorrente, acordo número tal, trata de questão alheia à discutida nos presentes autos, já que cuida de simples federal, que possui legislação diversa da hora sob análise. A nova legislação do Simples Nacional, Lei Complementar 123, foi adicionado o artigo 29, inciso 8, que eu peço licença para não ler. Não há que se falar, portanto, em prática reiterada, já que não exigida por lei, nos casos em que envolve a falta de escrituração de livro caixa. Acertadamente, a decisão recorrida assim pontuou. Não há como a manifestante alegar ter cometido simples erro pontual em sua escrita contábil, vez que deixou de escriturar a movimentação financeira que, conforme extratos bancários, totalizam 9 milhões e poucos reais. Valor considerável para uma empresa enquadrada no Simples Nacional e que declarou ter auferido receita de 2 milhões. Não há que se falar em erro pontual quando se deixa de escriturar a movimentação financeira que corresponde a mais de 4 vezes a sua receita declarada. No que se refere à produção de efeitos da exclusão, também eu me filio a texto legal, então os efeitos estão da forma correta. Por essa razão, eu afasto a preliminar de nulidade e, no mérito, nego o provimento, mantenho a exclusão do simples. Pessoal, então tem a apreciação 78 agora, tá? Que era da mesma empresa, que é a da exclusão do simples. O relator está votando para negar provimento ao recurso e manter a exclusão. Ou seja, o ADEA está perfeito, segundo o entendimento dele. Algum debate, esclarecimento? Está claro, até porque a gente já viu o relato lá da... Tá bom, então em votação 78, a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. E a doutora Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então o item 78 da pauta ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Agora, doutor Lucas, pode passar o voto do 29 lá. Tá ótimo, presidente. Então, de fato, o livro caixa, a escrituração contábil foi considerada imprestável, né, por conta da inconsistência das informações. E aí teve o lançamento. Inicialmente, é importante a gente ver aqui, eu trago uma preliminar de erro de fato da decisão recorrida. Isso Vamos lá. Inicialmente, se faz imperioso reconhecer que houve erro de fato quando da formalização do resultado do julgamento, que não reproduz o dispositivo do acórdão número tal da Lavra da primeira turma da DRJ. Da leitura do voto condutor do referido acórdão, verifica-se que no item 3, conclusão,
em total compatibilidade com o item 2.2 da dedução dos valores recolhidos a título de Simples Nacional, consta, diante do disposto, voto pela procedência parcial da impugnação, revendo os créditos tributários e tal. Anexa ainda à decisão recorrida está um quadro demonstrativo de exoneração do crédito tributário, a seguir replicado. E aí também está na decisão recorrida. Acontece que, conforme alertado no recurso voluntário, o resultado do julgamento assim prescreveu. Acordo os membros da primeira turma, por unanimidade, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Por tal constatação, deve ser acolhida a preliminar de erro de fato, de erro material, da decisão recorrida, a fim de que seja sanada a contradição entre o dispositivo do acórdão e o resultado de julgamento, para que faça constar neste último que o julgamento ocorreu pelo provimento parcial do pleito, em observância ao que consta na conclusão do voto condutor. Quando foi pegar para colocar o resultado de julgamento, teve esse pequeno equívoco, que como lá na DRJ não cabe embargos, né, ele trouxe em sede de preliminar aqui para a gente. E verificando, não tem voto vencedor no acordo da DRJ, tem essa planilha aí de exoneração, então fica bem caracterizado de que, de fato, o dispositivo, o resultado de julgamento que estaria em dissonância com o dispositivo. Na parte preliminar, não trouxe o contribuinte novos argumentos daqueles apresentados na DRJ, e eu me filio às conclusões alcançadas pela DRJ. Eu vou só em alguns pontos aqui da decisão. Sobre os pontos colocados pelo recorrente, merece destaque o fato de a autoridade fiscal ter identificado 3 infrações à legislação tributária que ensejaram a lavratura do competente auto de infração. Seriam elas: omissão de receita bruta mensal na revenda de mercadorias, decorrentes de depósito em dinheiro de vendas e vendas de cartões de crédito a débito; omissão de receitas por presunção legal, depósitos bancários de origem não comprovada, e receita bruta da atividade escriturada e não declarada, receita bruta na revenda de mercadorias, apuração em notas fiscais. Portanto, a presente insurgência nesse tópico trata de 2 infrações identificadas pela autoridade fiscal que se utilizaram dos extratos bancários para identificar a omissão de receitas, quais sejam a omissão de receitas decorrente de venda de mercadorias com pagamento via depósito em dinheiro ou por meio de cartão de crédito ou débito, e omissão de receita por presunção legal decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. Em relação à omissão de receitas por presunção legal decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, o procedimento adotado pela autoridade fiscal encontra respaldo no artigo 34 da Lei Complementar 123 e artigo 42 da Lei 9430. Peço licença para não ler. Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, observa-se que, no caso dos depósitos bancários, o legislador criou hipótese de presunção relativa, estabelecendo que os ingressos em conta corrente, quando não comprovados pelo sujeito passivo, devem ser considerados como receitas, e, caso não oferecidos à tributação, considerados como omissão de receitas. Na presunção relativa à parte a favor de quem milita, a presunção não precisa provar, incumbindo a parte contrária o ônus de produzir, se for o caso, a prova contrária. Portanto, a presunção relativa irá inverter o ônus da prova. Assim, por meio da presunção criada pelos normativos acima transcritos, não caberia ao fisco a comprovação de que os ingressos em conta corrente seriam receita do contribuinte, mas sim este último deverá comprovar, por meio de documento idôneo e suficiente, que a origem dos depósitos bancários não se traduzem em faturamento. No presente caso, o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar a origem dos depósitos, conforme o termo de intimação. Em resposta, apresentou a planilha justificando essa movimentação financeira como oriunda de transferências entre contas do próprio favorecido. Entretanto, a autoridade fiscal identificou que tal movimentação financeira não era proveniente da transferência entre contas do próprio favorecido, portanto, as considerou corretamente como receita omitida. E aqui, a fiscalização, de fato, o que ela verificou que eram transferência entre contas e até de sócios, de pessoas ligadas à empresa, ela desconsiderou. Isso está bem especificado no TVF. Corroborando com o item imediatamente acima, digo eu, vale acrescentar que a autoridade fiscal procedeu com a conciliação entre todas as contas correntes e não ficou caracterizado tratar de mera transferência de contas de mesma titularidade. Tendo, inclusive, exemplificado com o quadro abaixo do relatório fiscal. Ela traz aqui que são pessoas completamente distintas. A fiscalização ainda retirou os créditos referentes a pessoas físicas e jurídicas ligadas à empresa, por entender que não se trata de recursos oriundos da atividade operacional. Seguindo o voto condutor da DRJ, os depósitos em dinheiro em cartão de crédito e débito como omissão de receitas na revenda de mercadoria. A autoridade fiscal se baseou em resposta dada pelo próprio contribuinte, que afirmou se tratarem de operações que compunham o faturamento. Conforme a resposta do contribuinte, eu trago aqui a resposta dele. De fato, ele confirmou que se trataria de faturamento.
Assim, de posse da confirmação do contribuinte de que tais valores eram faturamento da empresa, a autoridade fiscal buscou identificar se eles estavam registrados no livro caixa do sujeito passivo e, portanto, oferecidos à tributação no PGDAS. Os seguintes depósitos foram identificados na contabilidade e excluídos na apuração da base de cálculo dos tributos constituídos. Para os demais valores, diante a inexistência de registro na contabilidade do contribuinte, diante do fato de o mesmo ter confirmado se tratar de faturamento, decorrente da venda de mercadorias, correto procedimento adotado pela autoridade fiscal em considerar os valores classificados como movimentação 1 e 3 como receita omitida na revenda de mercadorias. Em relação às deduções de valores recolhidos a título de simples, insurge o recorrente contra a não dedução dos valores declarados no PGDAS daqueles constituídos por meio de auto de infração. A autoridade fiscal baseou a negativa em deduzir os valores declarados em PGDAS daqueles constituídos de ofício por meio do presente processo no fato de os tributos declarados lá não estarem pagos, mas sim serem objetos de parcelamento. Portanto, caso o contribuinte deixe de quitar o parcelamento, o crédito tributário deverá ser cobrado naquele processo. Assim, cabe a dedução dos valores declarados em PGDAS daqueles constituídos no presente processo. Então, eu também concordo com essa fundamentação da DRJ. Entretanto, a dedução a ser empreendida não deve se dar nos termos pleiteados do que já estaria constituído, né? A dedução a ser empreendida não deve se dar nos termos pleiteados pelo contribuinte, pois esse requer a alteração da base de cálculo do tributo constituído com dedução da receita bruta declarada em PGDAS, da receita bruta apurada com base nas notas fiscais eletrônicas. Ora, a dedução não poderá ser feita dessa forma, pois, caso assim o fosse, a receita declarada em PGDAS continuaria a ser tributada conforme o regime do Simples, esse que o contribuinte já foi excluído. O que ele queria? Que fosse utilizado a base de cálculo do Simples para excluir o que ele declarou no Simples para depois lançar. Mas como ele foi excluído do Simples, então a base de cálculo nova e está sendo excluído o que foi apurado no Simples. Então eu concordo com essa fundamentação também da DRJ. Nesse ponto merece atenção o fato de que o recorrente se insurge contra a metodologia do cálculo realizado pela DRJ, pois entende que o cálculo deveria ser com base na diferença entre os valores extraídos no SPED e os valores declarados no programa gestor do Simples. Conforme tabela acima, a decisão recorrida levou em consideração o valor principal exigido e excluiu o valor principal declarado em PGDAS, sob o resultado incidiu a multa de ofício no patamar de 75%. Acontece que, caso seja levado em consideração o cálculo na medida como requerido pelo contribuinte, de fato, se estará mantendo a apuração com base no Simples, mesmo após a sua exclusão, que emana efeitos a partir de janeiro de 2012. No que se refere à solução de consulta COSIT 18/2014 apresentada pelo recorrente, em que a Fazenda Nacional se posiciona no sentido de que a instauração do processo administrativo fiscal suspende os efeitos do ato de exclusão, está em total consonância com a decisão e com o trâmite processual que vem sendo desenvolvido no presente litígio administrativo, tendo em vista que estão sendo estipuladas as premissas e decisões para que, após a prolação de decisão administrativa irrecorrível, sejam executadas. Não há, no presente momento, qualquer ato executório ou expropriatório em relação ao recorrente relacionado ao caso sob análise. Seguindo ainda, volto com toda a RJ, intimação dos advogados, né, que eu estou falando que nós temos norma para intimar no domicílio do recorrente, e por essa razão eu voto por conhecer do recurso, acolher a preliminar de erro material da decisão recorrida, no sentido de sanar a contradição apontada, devendo o resultado do julgamento do acórdão tal expressar o que consta do dispositivo daquele voto condutor, e no mérito negar-lhe provimento. É como voto. Doutor Lucas, a impropriedade do acordo da RJ é só na procedência, né? Ou seja, todo o teor interno está ok, né? Exato. Entendi. Né? Ele veio falar parcialmente procedente e disse improcedente. Foi isso, só isso. O dispositivo, ele até fala parcialmente procedente, só que no resultado de julgamento lá, acórdão os membros do colegiado, tal, ficou constando unanimidade, negar provimento. E aí eu trago aqui que a conclusão do dispositivo está em acordo com o fundamento do voto e só esse resultado de julgamento que ficou em descompasso. E aí eu estou acolhendo essa preliminar para ajustar sanar essa contradição. Algum esclarecimento adicional, pessoal? Não, eu só sugeria a Lucas, assim, colocar eu seja, né? Naquele voto condutor, ou seja, que aquele colegiado julgou parcialmente procedimento de impugnação. Para ficar mais claro. Quando eu li, eu achei. Eu não entendi, mas obviamente, depois que eu li o voto, eu entendo. Ponto no mérito, negar provimento do recurso voluntário apresentado. Tirar o recurso voluntário lá de. Assim, enfim, é só
ajustes que ele pode fazer depois. Tá, eu aceito a ajuda, inclusive. Então, pessoal, Tem influência no voto também, se quiser, Lucas. Podia colocar a súmula do CARF sobre intimação de advogado. Você Tá colocou aí o artigo 23, mas aí também tem que ficar mais completo. Eu não sei o nome da súmula, mas tem uma súmula que diz exatamente isso que fala. Estou anotando aqui para acrescentar. Bom, pessoal, então eu vou colher os votos, agora é o 29. Tirando essa questão da retificação do erro material, está sendo negado o provimento ao recurso pelo relator. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Doutor Lucas, eu vou reproduzir seu dispositivo aqui. Eu só vou fazer aquele adendozinho que o doutor Dornelas falou, no sentido de dar parcial provimento ao recurso ali no final. Aí depois, se eu achar que não ficou muito bom, se alterar, altera quando tiver revisão de ato, tá? Quando passar a revisão da ata, a gente dá uma alterada nisso. Tá ótimo, presidente. Então, pessoal, agora o próximo da pauta é o item 30, que já foi julgado, 31 já foi julgado, 32 já foi julgado. Então, o próximo é o doutor Dornelas, é o 33. João Alexandre Landim é o recorrente, multa qualificada, prática reiterada. Acho que esse tema vai o 33 e o 34, mas agora é a apreciação 33. João Landim, doutor Dornelas, relatoria. Vamos lá. Então, peço que vamos, né, que vocês vão até o voto, que lá eu já faço um pequeno resumo e dá para compreender o caso. Qualquer coisinha eu volto para esclarecer alguma dúvida, certo? Constante relatado, contra o sujeito passivo foi lavrado auto de infração relativa ao imposto de renda e contribuição social no montante de 1.731.000, aproximadamente, referente a ano calendário 2009 e 2010. No termo da auditoria fiscal, apurou-se diferença entre os valores escriturados no livro de registro de apuração do CMS e os apresentados na DIPJ e CTF do período, com exigência em multa qualificada de 150%. Com referência à aplicação da qualificadora, entendeu a fiscalização que restou caracterizada a sonegação definida no artigo 71 da Lei, no inciso 1 da Lei 4.502, em face das informações contidas e obrigações acessórias terem sido transmitidas de forma irregular, considerando que tal conduta foi reiterada durante ambos anos calendários, então 2009 e 2010. A defesa repete alegações aduzidas em sede de impugnação, alegando que apurou os tributos, contribuições federais, com base em tese de advogados que fizeram palestras em Goiânia, que instruíram que a base de cálculo dos tributos federais deveria ser a receita líquida, deduzida de impostos e CMV, e não a receita bruta, aplicando-se o princípio da isonomia. Esse entendimento é contrário ao que preceitua a legislação aplicável de acordo com os artigos. Pronto. Eu acho que já estou indo ao voto. Isso. Pois bem. Fazendo coro com a DRJ, esse entendimento, já estou no voto. É contrário ao que preceitua a legislação aplicável, de acordo com os artigos a seguir transcritos. Eu transcrevo os artigos, base de cálculo, artigo 29, 9430, enfim. Portanto, correta a tributação dos moldes dos auto-infração e epígrafe. Da multa aplicada
A autoridade fiscal aplicou multa de ofício qualificada, pois entendeu que, no cumprimento de obrigações acessórias, o contribuinte apresentou-as de forma irregular, objetivando retardar o conhecimento da autoridade fiscal a respeito do montante oferido com as operações realizadas. Assim, considerando que tal conduta foi reiterada durante os anos de 2010, concluiu que restou cantelado, vez que teve o intuito inequívoco de se esquivar de obrigação de pagar tributos federais, ensejando, por conseguinte, a imposição de multa de ofício qualificado de 150%, a teor do que prevê a Lei 34.30/96. Só um minuto que o meu voto aqui ficou aquela bolinha ali circulando. Pronto, resolveu aqui. Aí, após escrever o artigo 44 e o 71, porque ele enquadrou em sonegação, observa-se que todas as hipóteses para a qualificação da multa de ofício faz Ministério para comparação de título doloso, especial artigo 71, sonegação. A parte da sonegação, o dolo, porque eu entendi que não houve dolo. Essa diferença, pelo que você vê dos autos, decorreu de que a DPJ, CTF e DACOM, a empresa, ao invés de informar a receita bruta, informou a receita líquida. Ele informou a receita líquida nessas declarações de acordo com a tese que ele estava seguindo dos advogados que fizeram palestra lá em Goiânia. Eu acho que isso aí, e para apoiar, então, inclusive, o seu procedimento, ele colacionou decisão judicial, mas não dele, mas de outro contribuinte, sobre a matéria. Então, acho que isso aí não é dolo, e ainda ressalto que a apuração da divergência decorreu da entrega espontânea do contribuinte de seus livros fiscais e contábeis. Então, para mim, isso difere de você, por exemplo, no caso anterior, você calçar nota, enfim, né? Você fazer manobras com intuito doloso. Então, com isso, eu afasto a multa que eu fiz qualificada, remanescendo a multa no patamar de 75%. Com relação à taxa Selic, que é outro ponto que ele ataca no recurso, eu trago a colação à súmula 4 do CARF, entendo, por conseguinte, correta aplicação da taxa Selic no lançamento fiscal. Por fim, ele traz considerações sobre inconstitucionalidade, encerro colacionando a súmula 2 do CARF, dizendo que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Em conclusão, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício aplicada a mais de 75%. Presidente. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, Leonardo. Ele recorreu dessa multa qualificada em sede de recurso, em sede de TRJ? Acho que não, né? Ele o quê? Ele falou de multa agravada aqui, na impugnação. Mas acho que não teve multa agravada, porque o que eles chamam de multa agravada, às vezes, é a qualificada. Então, o que a gente chama agravada é aquela que na verdade é o apelido que a gente dá, né? Então, a gente está acostumado a agravada quando ele não responde a intimação, e a qualificada, efetivamente. Mas, às vezes, o contribuinte chama uma coisa de outra. Como não teve multa agravada não teve agravamento no processo, a referência só pode ser a qualificada. Ele mistura aqui agravada com qualificada. Presidente? Pois não. Eu estou verificando aqui na qual da DRJ, e justamente a contribuinte fez essa alegação, inclusive para a DRJ, de que essa diferença de tributação, de base de cálculo, seria de acordo com essa tese que ela alegou,
de que ela haveria uma diminuição de impostos. Só que a DRJ afastou essa conclusão com base dos valores. Ela declarou em 2009, segundo voto aqui, colado no código da DRJ, no livro de apuração de ICMS, 3.149.000, e na receita declarada para a Receita Federal, na DIPJ, foi 500.000. No ano de 2010, ela declarou 1.900.000 e declarou na DIPJ 1.390.000, ou seja, menos de 10%. Então, eu acho muito difícil, concordo com a DRJ, que isso seja um valor atinente à diferença tributária, mesmo sendo de ICMS. Então, eu acho que isso aí aquele exemplo do processo anterior, de nota calçada, é um exemplo que muito provavelmente, em breve, será uma peça de museu. Nós temos formas mais modernas de sonegação, e essa, na minha opinião, é uma delas. Bom, só abrir o acordo aqui da DRJ, então não olhei. Claro, confirmado esses valores aí, né? Uhum. Pessoal, está aberto aí o plenário. Eu vou estar só vendo aqui, vou abrir o processo aqui para... Eu fiquei preso nessa questão do agravamento, mas na verdade é isso mesmo que o doutor Giovanni falou. Ele falou de agravamento, mas ele queria falar da qualificadora, misturou os dois termos, uma hora usa um, outra hora usa outro. De todo jeito, essa parte aí eu olhei por cima, eu não fiz a soma direitinho como o exame deve ter feito aí. Mas eu posso tirar do meu voto isso aí, viu? Se isso não for verdade, se o colega dá uma olhadinha aí e confirmar o que Lisane falou, eu tiro do voto, mas não altera o meu... Eu não somei não, viu, Nonela? Está na corda da RJ, não somei não. Foi uma constatação feita por eles, né? Então, não, essa observação que você fez, eu vou tirar do meu voto essa observação de que reflete a soma, tá, essas coisas. Até porque eu não vou fazer essa análise, mas, enfim, o meu voto não altera. A autuação foi feita na escrita contábil. Ele fez o registro corretamente na contabilidade, não excluiu nada lá. Tanto é que a apuração foi toda feita com base nesses documentos, na escrita contábil fiscal do contribuinte. Eu entendo que não houve comprovação de dolo. Eu acho que é diferente demais dessa questão da nota calçada, isso aí. A nota calçada, ele escritura, inclusive, o valor registrado em sua nota fiscal, né? Calçada. O valor lá, o valor que ele entende que foi a operação, e não a real operação. É coisa diferente. Então, eu acho que não houve comprovação do dolo, nesse caso aqui. Não houve caracterização da conduta prevista no artigo 71 da Lei 4.502. Então, eu mantenho o voto, presidente, tirando essa parte, se os colegas confirmarem essa informação. Mas eu vou confirmar também. Eu vou dar uma olhadinha quando eu for formalizar para ver se eu mantenho ou não. Mas, de antemão, estou tirando. Obviamente, se eu verificar que bate, ao contrário do que a DRJ falou, eu vou fazer um adendo no voto, mas inicialmente eu vou tirar. Mas não muda a conclusão. Porque a alegação dele é que a partir da informação do lucro bruto, o programa teria feito esse problema da tese que eles queriam. O problema é que, na verdade, a DRJ
constatou que na base, ou seja, no cerne da informação, tem uma diferença brutal, né? Ou seja, mesmo do lucro, da receita bruta declarada, tem uma diferença grande. Então, essa argumentação realmente que foi o programa que calculou o lucro bruto errado a partir do que ele informou de receita contábil, não se sustenta, porque, teoricamente, a receita está errada em relação ao livro do ICMS, entendeu? Então, não pode ser isso. Ele diz assim... Porque ele diz que a receita está errada, se tá diferente, porque ele retirou dessa receita bruta para incidir apenas sobre receita líquida. Aí ele pegou e informou no programa receita líquida, obviamente vai dar um cálculo diferente. Por isso que ele alegou, vou confirmar isso aí. Então, a receita errada, a receita diferente da informada, da constante no livro. Constante no livro, né? A informada na declaração está diferente porque ele retirou parte da base de cálculo que ele entendeu com base nessa tese aí, equiparando a concessionária de veículos usados, a banco, e que a base seria o lucro líquido e não a receita bruta. Então, eu acho, bem, tem que confirmar, mas está diferente porque ele retirou. Entendeu? Ele retirou. Agora eu vou confirmar se realmente tem essa discrepância toda. Obviamente, tirando isso aí, vai dar um valor diferente mesmo, diferente. Com base nesse entendimento. Mas, em que pese isso acontecer ou não, eu acho que não tem dolo configurado, não. Porque, pelas razões que eu falei, né? Deixa eu só ver se eu abro aqui. Mas se vocês puderem me ajudar nisso aí... Deixa eu só abrir aqui. Porque na DIPJ tem essa separação, entendeu? Esse aqui é o problema. Eu estou abrindo a DIPJ aqui. Tá aqui na página. Está logo no início aqui. Seria bom ver na calendário 2010, que a discrepância é bem maior. Em 2009, é 6 vezes mais. No 2010 é 11, 12 vezes. Elas estão em sequência aqui. Ele fez trimestral, né? O que ajuda é que a minha internet está muito lenta aqui. Muito. Está aqui, ó. $517.282 mais 212 dá uns 494 mais 23.517 no trimestre geral. Está aqui. Acontece o seguinte, né? Doutor Lance, qual é o problema dessa argumentação dele da receita bruta, da receita líquida? Essa linha da DRJ, da IPJ, ela é escrita assim, para o contribuinte preencher. Receita bruta sujeita a percentual de 12%. Aí depois vem todas as outras receitas, efetivamente. Então, na verdade, ele dizer que, na verdade, botou a líquida aí é complicado, né? CLL de renda é a mesma coisa, entendeu o problema? É que ele faz presumido, não tem CMV. Ele deve saber disso aí, né? Deve saber disso aí, que na verdade é presumido. Entendeu? Ele dizer que botou a receita... Ele fala lucro líquido, viu, presidente? É o lucro líquido, não é receita bruta. Mas ele botou a receita bruta aqui, ele está fazendo presumido, bonitinho, com base em presumido, essa é a declaração de 2009 dele. Entendeu? É presumido. Não, tudo bem. A tese equipara, diz que ele deve recolher sobre receita bruta. Eu não concordo com a tese, não, obviamente. Só estou dizendo que a tese fala em lucro líquido, não receita líquida. Né, mas é que o problema é o seguinte, ele podia ter feito isso de outra forma, né?
Porque, na verdade, assim, ele imputar o líquido, efetivamente, porque que fala receita bruta, ele diz, eu coloquei receita líquida, efetivamente, pagando presumido. Ele falou que colocou a receita líquida. Líquida, exatamente. Não lucro, receita. Não lucro, receita líquida. E essa receita líquida é a diferença? Não, aí que está a receita bruta. Ele recolheu o tributo conforme a receita líquida? A receita líquida dele tem o CMV, né, que é um valor relevante, realmente. Mas ele está fazendo presumido, como é que ele tirou o CMV do presumido? Isso está confuso também, entendeu? Ele fala que deduziu os impostos e CMV. Então, foi a receita líquida deduzidos os impostos e CMV. Foi a tese que foi vendida para ele. Por isso que talvez... Você concorda ou não? Que, na verdade, será que venderam para ele o seguinte, não, você pode fazer presumido e ainda botar a receita líquida? Entendeu? Essa tese está para Foi o que venderam para ele e tem uma decisão judicial que confirma isso. Que é o que ele pode fazer presumido de 8% sobre a receita líquida? Acho que não. Porque então, eu acho que a tese, o que ele fez foi isso. E a tese que ele comprou do advogado foi essa. Isso aí, eu não tenho dúvida. Que a tese é estapafúrdia, eu concordo. Agora, que ele aderiu à tese estapafúrdia, é verdade. Eu acredito que seja isso mesmo. Ele pegou e fez a base do lucro presumido como uma receita líquida. Mas a receita líquida não tira CMV, não, viu? A receita líquida não tira CMV, não, viu? Eu sei, mas é lucro. Eu sei. Mas a tese, que o Giovanni colocou, a tese é esta. Mas a tese é esta. É por isso que talvez a DRJ tenha dito o que falou. A tese, ele coloca bem claro, inclusive no recurso dele, a tese é receita líquida, é verdade. Por isso que eu falo lucro líquido. É receita líquida menos impostos e CMV. Por isso que eu falei lucro líquido. Essa é a tese. E ainda pagar presumido. Essa foi a tese. Eu não estou concordando com essa tese. Eu estou, inclusive, concordando com o orçamento. Tá certo também. Eu só estou tirando a multa qualificada porque eu acho que não houve dolo. Mas pelo que eu estou vendo, então, aí eu vou manter no meu voto essa questão que decorreu que ao invés de formar lucro bruto, ele formou receita líquida menos impostos e CMV, baseado na tese. Então, vamos manter essa parte do voto. Eu ia tirar, mas vou manter. Isso não tem como saber que sim nem que não. Porque o que aconteceu? A DRJ, na verdade, ela não fez conta também, não. Ela disse o seguinte, olha, o montante de receita bruta declarado está infinitamente inferior ao montante do livro de CMS. Então, na verdade, não tem como eu dizer que isso aqui não é sonegação, essa é a tese da DRJ. Entendeu? Agora, o que foi esse menor, efetivamente, aí não dá para saber. Entendeu? Realmente. E ele diz que... a tese, eu vou colocar em tese só. Ele diz que... só decorreu isso aí, mas... O que eu acho ruim disso aí é que, na verdade, ele informa lá a receita bruta, né? Está escrito a linha lá, receita bruta, quando ele faz a declaração de imposto de renda. Por isso que eu também não gosto, não. Também eu sigo mais ou menos a linha do autorizando. Porque ele pode dizer, olha, beleza, ele pode dizer, pô, mas eu estou informando a receita bruta para a receita. Aqui, está escrito receita bruta tanto. Entendeu? É para informar na receita bruta o que você está dizendo para mim. Entendeu? Ele declarou receita bruta abaixo, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Ele botou ali a receita líquida, mas está escrito receita bruta ali. Entendeu? Esse é o problema. Ele podia dizer, está suspenso, na hora que tivesse imposto a pagar a maior, alguma outra forma de fazer requisição. Agora ele botou muito abaixo mesmo. E receita bruta na DPJ, aí é complicado. Entendeu? É complicado realmente. Bom, eu estou pronto para votar também. Alguém tem algum esclarecimento adicional? Doutor Donelson, então, está propondo
Só voltar. Pegar o dispositivo aqui. Eu estava ainda pensando se essa informação aí dessa base de cálculo como receita líquida, se isso seria alterar a circunstância do fato gerador, circunstâncias materiais do fato gerador, para enquadrar no seu tempo. O levantamento todo, Giovana, ele foi na escrita do contribuinte. A escrita está ilesa, certo? Não houve causação de fraude da escrita, não tem documento inidôneo, não tem isso aí. Tanto é que o lançamento foi todo feito baseado na escrita. O que ele fez foi isso. Ele só fez refazer o cálculo de uma forma diferente. Isso, exatamente. Aí ele deduziu lá o custo da mercadoria vendida, entre outras coisas. A questão é que, na verdade, é assim, né? Se ele está registrando contabilmente tudo e não declara receita, não deixa de ser sonegação. Né? Eu lembro que um processo que nós votamos ontem, até foi a Giovana que foi relatora, a DCTF está zerada. A DIPJ e DCTF zerada. Está zerada. Mas o contribuinte, eu acompanhei Giovana exatamente por isso, porque a autuação foi feita baseada na escrita do contribuinte e não teve acusação de fraude, assim, não teve nota fiscal inidônea, não teve documento inábil. Lá, como aqui também não há. Apesar que eu compreendo, eu estou me dirigindo somente a esse fato. Eu compreendo a posição de Heitor e de Lisandro. Eu estou dizendo, Giovana, que isso aqui não difere muito. Não, eu estou pensando, eu tenho que pensar um pouco melhor sobre essa questão da multa qualificada. Eu penso que a gente vai chegar no extremo que seria o qualificar tudo. Então, assim, eu realmente tenho que pensar melhor no assunto. Eu já estou pronta para votar nesse processo. Tá bom, pessoal. Então, estou colhendo os votos, estou dando essa... eu só fui ver aqui o dispositivo, se era provimento parcial, porque ele pediu mais coisa, né? Então, ele está dando provimento parcial para reduzir a multa a 75%, retirando a qualificadora. Doutora Giovana, então. Eu vou acompanhar o relator. Doutor Lisandro. Presidente, é meio naquilo que eu já falei, repetindo, só para marcar, o nosso mundo técnico atual, ele traz realmente uma nova realidade e cabe a nos posicionarmos perante ele, esse mundo. E, no caso, novas formas de sonegação. E aí, no caso aqui, acho que o contribuinte declarar no livro de apuração de ICMS, que não é o do federal, é ICMS. A Receita teve que diligenciar para verificar esse absurdo. E verificar essa diferença de menos de 10% do valor declarado, para mim, é um evidente intuito de fraude, sonegação. Então, eu peço venha para o relator para abrir divergência. Então, o doutor Lisandro abriu divergência, negando o provimento ao recurso. Doutor Lucas. Presidente, eu estou pensando muito aqui também nessa questão, porque, como o Dornelas muito bem pontuou, né, a escrita tá perfeita, né, no ato que ele informa esse suposto ter sido induzido a erro, seja lá pela venda de uma tese, mas eu acho complicado, porque essa justificativa, entendeu? Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Peço venha ao relator. Então, o doutor Lucas também negou o provimento ao recurso. Doutor Rafael. Acompanha a divergência, presidente. Também negou o provimento ao recurso. Tem 3 votos para negar o provimento, 2 por dar provimento parcial. Doutora Mauritânia. Eu acompanho o relator, presidente. Então, 3º voto para dar provimento parcial. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Então, na verdade, agora nós já estamos 4, agora virou de novo o julgamento. 4-3 agora para dar provimento parcial. Eu também, na verdade, vou votar com a divergência, que eu também entendo que não dá para informar a receita bruta tão abaixo ele dizer que foi induzido a informar de forma. E eu acho também que, na verdade, essa negação se caracteriza quando ele não declara a Receita Federal.
Me desculpem, pode estar tudo contabilizado lá. Se eu efetivamente dizer não vou declarar, efetivamente não tem constituição de crédito tributário para o DCTF, então, na verdade, como é que eu vou dizer que não fatiador não tem? A gente tem que lá lançar para constituir o crédito tributário, no caso, então, na verdade, não tem como dizer que a contabilidade daria um respaldo para ele, para não imputar ele o dolo da sonegação, ou fraude, ou até os dois. Aí a gente pode discutir qual é a figura aqui que tem aqui no caso, mas... Então é isso, pessoal. Então ficou 4-4, mas como vai ser um caso de lançamento, né, doutor Dornelis? Então também é 3988, né? Então, eu vou só proclamar aqui. Então vai acabar vencedor em face do empate no julgamento. Eu vou até pegar o dispositivo aqui para vocês verem como é que fica o dispositivo final. Ficou assim, então. Por determinação do artigo 19 da 10522/2002, acrescido pelo artigo 28 da 3988, em fase do empate do julgamento, dá provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa percentual de 75%, ficarão vencidos. Agora tem que anotar quem ficou vencido, porque dessa vez variou um pouco, verdade, das outras vencidos. Doutor Lisandro, eu, doutor Lucas e doutor Rafael. É isso, né, pessoal? Os vencidos são esses, né? Eu estou bem tranquilo nesse aí, porque se zerar e na escrita contábil e fiscal, eu estou afastando a qualificadora. Se ele tem uma tese que sustenta, por mais que seja patafúrdio, seja um absurdo a tese, vou colocar na mesma caixa. Tá? Pior é você fazer coisas mais feias por aí, né? Então, pessoal, esse julgado 33, então, ficou com base na 3988, reduzir a qualificadora para 7,5, vencidos Lisandro, Rafael, Heitor e Lucas. É isso, né, pessoal? Todo mundo vencido está de acordo, então, digamos assim, que são esses os vencidos, que deu uma confusão no registro dos vencidos. Então, agora, doutor Dornelis, o 34, parece que a matéria é a mesma, né? Líder e manutenção de computadores. Também aqui consta multa qualificada, prática reiterada. 34 em apreciação. Veja só, essa multa qualificada que eu fiquei bastante em dúvida, que você me ajudasse. Porque é o seguinte, o recurso do contribuinte, na verdade não é um recurso, é o seguinte, um contribuinte e 3 responsáveis. Aí, na primeira instância, entra com a impugnação o contribuinte e um responsável. Esses dois, aí esse recurso é um recurso único, ele diz, olha, eu sou responsável mesmo por isso aí, eu sou responsável. Esse que é responsável é filho de outra co-obrigada. E o contribuinte também defende os outros dois responsáveis, que são a mãe desse rapaz que disse que eu sou responsável mesmo, e a empresa dessa mãe, que se dedica a compra e venda de café. Então, quando o DRJ julga, ele reconhece de forma definitiva a responsabilidade do filho, porque ele admitiu nos autos, ele reconheceu, então, ele era reconhecido de forma definitiva, confirmou o lançamento e manteve a responsabilidade da mãe e da empresa da mãe. Pronto, fez isso. Ele conheceu dos argumentos, né? Então ele ou por conhecimento, ou de forma voluntária, eles afastaram a decisão repetitiva do STJ, até porque me parece que também eles não estão obrigados a seguir, por força de algum regimento interno dele lá, não estão obrigados a seguir repetitivo do STJ, eu imagino, né? Do jeito, eles conheceram os argumentos e manteve a responsabilidade da mãe e da empresa, certo? Julgado o processo,
o contribuinte não entrou com recurso, aquele que disse que eu sou responsável mesmo, que é o filho, não entrou com recurso, e quem entrou com recurso, por outro lado, foi a mãe e a empresa, e um recurso único, né? Esse recurso que nós estamos julgando, nesse recurso, ele, pelo que eu li, pelo que eu vi, vocês podem me ajudar, não há uma linha falando da multa qualificada. Mas a minha dúvida... Então, como é que você tem dúvida, então? A minha dúvida é que no pedido, ela solicita lá, a mãe e a empresa solicita esse recurso, o afastamento da multa qualificada, ou então que ela incida de forma pessoal, enfim. Ela faz isso. Então, isso é questionar. Se for questionar, a gente vai para o caminho. Se não, eu não vou nem falar da multa qualificada, entendeu? Minha dúvida é essa. Entender? Já fiz esse relatório, presidente. Ô, dona Elza, deixa eu só fazer uma questão. O auto foi contra a líder, é isso? A líder, isso. Aí foram colocados como responsável o filho, isso, a mãe isso, e uma empresa da mãe. Isso. Apresentou impugnação o contribuinte, a líder e o filho. Isso. A mãe não apresentou recurso. A empresa da mãe... Apresentou impugnação. Impugnação, nem a mãe, nem a empresa da mãe. Isso. Julgou. Revel. A mãe e a empresa da mãe, revel. O pior que... Pois é, pior, a minha dúvida é isso. Pior que isso não foi reconhecido pela DRJ. Aí julgou. Não foi reconhecido o revel. Aí julgou. Porque, assim, na impugnação, tinha argumento de responsabilidade para afastar a mãe e a empresa da mãe. Entendi. Então, ele entrou no mérito da responsabilidade solidária da mãe e da empresa, e aí, contra essa decisão, eles se manifestaram. Não foi decretada a revelia, apesar da impugnação. Ou seja, a DRJ aceitou aquilo que alguns conselheiros não aceitam, que é o contribuinte defendendo a solidariedade dos demais. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que conhecer do recurso da mãe e da empresa. Porque senão eu verificaria... Tá. Essa parte não tem dúvida nenhuma, essa parte aí. A minha dúvida é se houve questionamento da multa ou não houve questionamento da multa. O recurso da mãe e da empresa da mãe, ela não traz uma linha sobre o recurso. Agora, vamos ver aqui o pedido. Vocês estão com o processo aberto aí? Sim. Eu estou. Diz o que o pedido? Recurso. No corpo não diz nada, certo? Não fala nada sobre isso. Se ele quiser confirmar, pode confirmar, fique à vontade. Esse é meu juízo. Aí no pedido, tem aqui, ó, recurso voluntário, página 889, 888. O pedido está aqui, ó. Por todas as circunstâncias fáticas e fundamentos jurídicos, os recorrentes requerem ser julgado procedente o recurso para reformar a decisão guerreada, isentando os recorrentes da responsabilidade pelo crédito apurado, seja a pessoa natural ou jurídica, pelos fundamentos respectivos, subsidiariamente, que exclua da condenação a multa de 150% sobre o crédito, uma vez que tal responsabilidade seria pessoal do agente infrator. Pronto, é isso. Então, isso aí está questionando ou não a multa? Tá. Acho que ele questiona, ele diz que a multa é pessoal do agente. Abriu, né? Então se está questionando, então meu voto... Aí eu posso passar o voto, presidente? Pode. Está questionando? Tudo bem. Eu tenho que ir lá dar isso mesmo. Então, o voto. Na verdade, eu estou mantendo a responsabilidade de Luzia
e a empresa L da Cunha com base nas razões decididas do DRJ, certo? Então, eu só faço uma síntese, apertada síntese da discussão. Inicialmente, eles se notar que o recurso de imposto ataca assim, certo? A senhora Luzia da Cunha Dulce, que dedica-se ao ramo da compra e venda de café há aproximadamente 21 anos, que nunca respondeu a nenhum processo judicial, tributário, ao longo desse período, que seus filhos cresceram e decidiu ajudá-los na criação de suas próprias empresas, cedendo de forma gratuita imóvel e bens de sua propriedade para a exploração da empresa do filho. Então, essa atividade era realizada numa empresa que era a mãe, que, em virtude disso, não seria surpresa que faturas de água e energia estivessem no nome da genitora. Então, tudo era em nome da genitora. Sustentou ainda ser normal que os clientes lembrassem que os negócios eram celebrados com ela, já que ela estaria nesse ramo há 2 décadas, enquanto que seu filho apenas se aventurou em poucos meses. Entre depoimentos, olha, eu vendi esse mercado, era para a mãe, não era para o filho, não. Então, ela disse que é normal, porque ela que tinha a expertise, né? Enfatiza que, em nenhum momento, seu filho enfatiza que, em nenhum momento, foi administradora da empresa líder e que sua ajuda não passava de conselhos e dicas de mãe para filho. E conclui não existir solidariedade para o interesse comum entre a empresa de Tiago e as recorrentes. Com referência à empresa L da Cunha, a defesa conseguida, a empresa nunca se estabeleceu no mesmo endereço da empresa líder, que a auditoria fiscal confundiu os institutos da solidariedade com a da responsabilidade por sucessão, quando condenou a pessoa jurídica recorrente da responsabilidade solidária, que não ocorreu nenhuma fusão aqui, né? Fusão, transformação e incorporação, conclui que a atividade da empresa extinta não foi continuada por nenhum sócio remanescente ou espólio. Aduz que a auditoria fiscal poderia apontar o artigo 133 do CTN, porém, ainda assim, não sejaria a responsabilidade dos autores. Por fim, pugna pela reforma da adesão guerreada para afastar a responsabilidade recorrente do crédito tributário lançado e, subsidiariamente, requer a exclusão da multa de 150%, uma vez que tal responsabilidade seria pessoal do agente infrator. É o que o Lucas leu para a gente aqui. Então, eu estou adotando aqui as razões nessa parte da responsabilidade, estou adotando as razões decididas, sustentadas, registradas pela DRJ, e com relação à multa, eu estou excluindo a multa qualificada. Por ausência de dolo. A ausência de comprovação de dolo. Bem na linha do que eu conversei antes. Na linha do processo que nós julgamos antes e esse processo aqui. Está aberta a discussão, presidente? Está aberto para debate e esclarecimentos. Nesse caso, Dornelas, eu acho que talvez seja um pouco diferente. Eu estava vendo aqui na folha 13 do voto, ele diz: vale lembrar que constitui infração à lei sonegação, fraude, conluio, prática ilícita caracterizada nos artigos tais, 71, 72, 73. O fisco evidencia a conduta praticada pelo impugnante por meio de seus verdadeiros donos de fato e de direito, ou seja, interposição fraudulenta, que, para afastar a responsabilidade tributária, omitiu informações e declarações, simulou alteração cadastral no intuito de impedir o conhecimento por parte da fiscalização da real localização da empresa. Tem outros atos aqui que são ilícitos típicos, eu diria, e nesse sentido eu acho que não diverge dos outros e não seria caso de afastar a multa. Não, na verdade, isso aí, ele parece bastante com aquele processo de ontem, que você alterou seu entendimento e Lucas foi o voto vencedor. Albertino.
É isso. Então lá também se acusou de interposição de pessoa, né? De pai, de filho, a mãe, não tem esse negócio lá. E a gente entendeu que foi a ausência de dolo. Então, vou ser coerente com o que eu tenho votado. Eu acho que, até porque o lançamento foi baseado em presunção do artigo 42 do 9430. Então, eu entendo com uma razão que, quando o fisco ele faz um lançamento, onde o próprio fato gerador ele não tem certeza de que foi realizado, porque foi por presunção, né? Quanto mais restar configurado dolo para qualificar a multa, inclusive com repercussões penais. Né? Então, acho que tem que diferenciar uma coisa da outra, e por isso eu mantenho a exclusão da multa qualificada, presidente. Na verdade, aqui tem que tomar um pouco de cuidado pelo seguinte, porque na verdade aqui não teve apresentação de escrita também não, né? Não é só 42 pura, não. O que eu dizer foi o seguinte, se disse que se usou o 42 como base da omissão de receita, mas decorrente do fato de ele não ter apresentado situação contábil e fiscal. Não é só o 42 normal que tem a situação contábil e fiscal lá, e eu vou lá e presumo uma omissão de receita, não. Ele não tinha nada. Aí o que eu vou usar como base? Aí se usou a base da omissão de receita do 42. Mas tem esse além aí que é o que não tem nada escriturado aqui nesse caso. Só estou fazendo essa observação porque o 42 ele se aplica também em casos onde o contribuinte tem as coisas escrituradas e não comprova a origem. Não é o caso aqui, ele não escriturou nada. Aí na hora de se arbitrar o lucro, se ajustou a base pela omissão do 42. Acho que foi isso que foi feito, entendeu, pelo menos? Foi 42, não foi? Foi, mas só que tem um plus aqui, que é o fato de não haver situação contábil e fiscal. Houve um arbitramento com base na comissão de receita com base no 42. Entendeu? É diferente. Tem casos em que eu tenho 42 aplicado e eu não tenho arbitramento por falta de estruturação contábil e fiscal. Nesse caso aqui, eu tenho também a ausência de estruturação que deu origem ao arbitramento, que aí a omissão de receita foi dada pelo 42. Foi isso que se fez aqui. Então, tem um plus. Tem casos e casos do 42. O 42 puro, normalmente tem lá a escrita certinha, aí eu vou, faço um RMF, me dá origem. Não tem origem, eu lanço efetivamente. Mas não é esse caso aqui, não tinha nada lá. E aí se usou o 42 realmente, mas tem esse plus de inexistência de escrituração aqui. Só estou fazendo isso porque você falou do 42, eu falei que é um caso um pouco diferente do 42 que a gente às vezes enfrenta. Eu até entendo diferentemente também. Não tinha nada isso, deixa eu ver aqui, a parte de arbitramento. Foi um tempo isso aqui. Você viu onde que não tinha nada? O cara arbitramento, tem no acórdão da DRJ, efetivamente. Acho que tem, deixa eu ver, tem até na ementa e no teor do acórdão, efetivamente. Olha aqui, eu acho que o caminho mais curto é o seguinte, olha aqui. Aqui, a presidente da impugnação apresentada, aí tem, arbitramento, omissão de receita. Ante a falta de apresentação da situação contábil e fiscal, é cabível o arbitramento do lucro, cuja base de cálculo recaiu sobre a emissão de receita decorrente da não comprovação das origens dos depósitos bancários existentes contra a correntidade do sujeito passivo. Entendeu? Tem uma argumentação dele que foi extraviada, efetivamente, mas não tem nada. A situação não surgiu aqui. Entendeu? Aí fala do arbitramento, tem toda uma série de arbitramento aqui vinculado a 42, entendeu? Nesse caso aqui. Não, nesse caso, eu acho que é diferente mesmo. É diferente mesmo. Então, é diferente, Lucas, daquele outro caso que você tem um caso que tem um voto vencedor. Eu reconheço. Eu vou aderir, então, também a essa parte às razões da RJ, presidente. Então, eu vou manter a multa qualificada. Eu não me lembro se na Albertina tinha arbitramento. Eu posso até olhar aqui, se vocês quiserem ver. Que era a minha relatoria. Realmente não lembro. Deixa eu abrir aqui. Mas teu voto já era. Eu acho que na Albertina tinha escrituração, mas não sei. Deixa eu abrir aqui. Estou abrindo aqui o voto. Só para ficar consistente. Eu acho que teu próprio voto, Dornelas, tu já estava nesse sentido, né? De não se manifestar a respeito da multa. Tu estava mantendo a multa qualificada aqui no final.
Não, mas como existe insurgência da multa? Sim, sim. Sim, aquela questão lá do finalzinho do voto, do recurso. Então, eu acho que eu devo manifestar. Entendi. Lá também teve arbitramento também. Agora vamos ver se tinha ausência de escrituração, que é a questão aqui. Eu até digo para vocês, a Casa Albertina também tinha ausência de escrituração. Vocês que votaram. Então tem que ter uma coerência aí nisso aí. Entendeu? Até foi o seguinte, no caso da Albertina, eu vi aqui, por isso que eu lembrei. Ela tinha optado pelo presumido e aí se jogou ela para o arbitrado por causa da questão de não apresentou os livros de escrituração contábil. Esse é o caso do item 7 de ontem, que a gente votou. Não apresentou, mas... Esse caso aqui ele está dizendo também que na verdade te extraviou, né, Dorando? Desse caso seu agora. Então a gente fica naquela se houve extravio, se não houve isso. Aí estão dizendo, o fundamento para o arbitramento é não apresentação mesmo. Entendeu? Giovana, esses casos é engraçado, né, Giovana? A gente fica assim, ó, fica naquele muro, né? Eu lembro que semana passada eu estava naquele superior, aí teve um conselheiro que a gente conhece bastante, estava lá. Tem hora que eu concordo com o Edeli, eu concordo com o André, e são duas argumentações diferentes, porque você vai, você volta, você vai, você volta, e você tenta dar uma coerência aos seus julgados, que né, acho que é importante. Eu confesso que eu não estou segura nos meus votos, eu vou estudar mais a matéria, entendeu? Lisandro colocou coisas aqui que eu estou com várias pulguinhas atrás da orelha, a questão do... Daqui a pouco a gente não vai mais pegar processo de ilícito típico, entendeu? De nota fiscal calçada. E aí, enfim, eu tenho que pensar, mas nesse aqui eu vou manter a multa. Mas eu não estou... Eu até peço, né, perdão por alguma falta de coerência, mas eu tenho que estudar melhor o assunto. Não, é assim, né? Também é uma coisa que é real, né? Até para ajudar vocês a ficarem mais flexíveis em relação a isso. Não é o fato de ter se arbitrado ou de não existir escrituração também que, às vezes, tem outros elementos dos autos aí que te fazem concluir que houve dolo ou que não houve, efetivamente, entendeu? Talvez tenha essa impressão de vocês, naquele caso não tinha, nesse tenha sido influenciada por outra coisa. O que eu quis dizer, tecnicamente, lá também houve arbitramento, o que eu quis dizer, efetivamente, entendeu? E não é um caso de simples 42 aqui, eu só chamei essa atenção por isso. Se falou de 42 aqui, eu falei, não, quando 42 se são arbitramento, é uma situação diferente um pouco, eu acho, entendeu? Presidente, eu vou, desculpem, ir, voltar, eu vou excluir a multa qualificada, presidente, com base no voto que minha manifestação ontem. E aqui eu quando fizer, eu ajeito direitinho para guardar essa coerência. Tá bom, pessoal. Então, só recapitulando, eu vou começar a colher os votos. Tá? O dolo é um elemento aqui primordial para se qualificar essa multa. Como eu falei, qualificação de multa tem repercussão penal também, entendeu? Então, me parece aqui que é a empresa da mãe que ajudou o filho, enfim, o filho ficou lá e o filho não conseguiu se reerguer, e aí vai trazer uma repercussão penal para a mãe, colocando no mesmo buraco que a pessoa que, de forma quanto mais, se aproveita de um crime, né? A sua negação, crime. Então, eu acho que não dá para colocar na mesma janela isso aí. Eu vou manter a coerência e vou excluir a multa qualificada, presidente. Em definitivo, desculpe, de volta, em definitivo. Tá bom. Então, a linha do que nós jogamos ontem em Albertinho. Tá. Então, doutor Dornelis, então, está propondo dar provimento parcial ao recurso para reduzir o percentual da multa a 75%. Doutora Giovana? Eu
relator abre divergência, acho que a situação é diferente. Eu mantenho a qualificação da multa, outros elementos ali que me indicam a qualificadora, e prometo que vou estudar mais sobre o assunto. Então, o doutor Giovanni está negando o provimento ao recurso. Doutor Lisandro. Presidente, sem querer ser erudito, mas eu retomo o nosso conceito, o conceito que eu falei ainda há pouco do mundo da técnica, que é mais ou menos isso. O nosso mundo se transformou, então nós, realmente, no nosso linguajar aqui hoje em dia, cada caso é um caso e vamos aprendendo com eles. No caso presente, a Silva Divergência. Doutor Luciano também nega provimento. Doutor Lucas. Presidente, mantendo a coerência com o voto de ontem, eu vou seguir o relator. Doutor Lucas com o relator. Doutor Rafael. Voto para divergência. Doutor Rafael, antes de votar, que eu falei o voto de todo mundo, eu vou falar, o senhor votou ontem por negar provimento. Porque já acontece comigo que às vezes eu gosto que o presidente fale como eu votei para me ajudar. Porque às vezes também acontece. Essa de variar a opinião é normalíssimo, entendeu? Acontece com todo mundo. Entendeu? Eu voto pela divergência, presidente. Doutor Rafael, então, votou também por negar provimento ao recurso. Então, doutora Mauritânia. Presidente, correndo risco até de parecer incoerente, mas eu vejo uma certa distinção nesse caso. Eu voto pela divergência. Doutora Mauritânia, então, também negou provimento ao recurso. Doutora Bárbara. Eu acho também que esse caso ele não é semelhante aos anteriores, que a gente já votou sobre essa matéria, até porque tem uma informação na fiscalização de que houve uma tentativa de simulação de endereço cadastral para impedir a fiscalização, para localizar a empresa e os documentos, enfim. Então, eu acho que isso gera um agravante realmente nessa situação, e aí eu voto com a divergência. Então, eu trabalho com a divergência também, eu também voto com a divergência. Então, pessoal, ficou por maioria de votos negado o provimento ao recurso voluntário, vencidos o conselheiro Dornelas e o conselheiro Lucas, que davam provimento parcial para manter os responsáveis solidários, mas reduzir a multa percentual de 75%. Como o doutor Dornelas é o relator, eu tenho que designar alguém para fazer o voto vencedor. Doutor Rafael, pode fazer esse? Então, o doutor Rafael vai ser designado para fazer o voto vencedor. Então, ficou, pessoal, negar provimento ao recurso por maioria. 34. Agora tem um outro doutor Dornelas, é o TEP, é o 35. Agora muda o tema, é Perdecompras, pagamento sem saldo disponível. TEP, Tecnologia e Engenharia. Eu tenho aqui todos, essa linha aí, todos não são simples, não. Sim, sempre tem algum detalhezinho. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é a questão do papel. Vamos lá, presidente. Pode seguir, doutor Nelson, 35. Então, por voto, acho que dá para entender pelo voto. Constante relato, traço de Decomp, final 8287, em que o contribuinte pleiteava o reconhecimento do direito creditório oriundo de pagamento devido de imposto de renda pela apuração 31/12/2002 para compensar com débitos próprios. Tendo em vista a não localização do DAF no sistema da CRF, o contribuinte, então, ele compensou. Então, a CRF não encontrou e o contribuinte foi intimado para apresentar o DAF original ou transmitir PDComp retificador. Em atendimento, transmitiu 2 DECOMP. Essa final aqui, eu não entendi direito o que aconteceu aqui, na verdade, mas assim, o relato é como eu entendi. Então, ele foi intimado e transmitiu primeiramente essa DECOMP final 8287. Aí ele foi intimado, ele pegou, transmitiu 2 DECOMP, final 1545, final 1600. Mas esse aqui não é a questão a ser resolvida. Porque aí depois que ele transmitiu,
ele, ao notar que a PDComp número 1545 foi cancelado e substituído pelo PDComp 1600, essa parte eu entendi. Eu pensei que não houve cancelamento. Aqui está a minha dúvida. Ao notar que a PDComp final 1545 foi cancelado e substituído pela PDComp 1600, o contribuinte alegando falha no sistema da CRF protocolou em 10 de 3 de 2009 uma outra DECOMP via papel. Essa é a questão da resolver. Então, a falha alegada decorre do valor do crédito referir-se. O valor do crédito lá em cima referir-se à soma de dois recolhimentos. Tem dois recolhimentos, então, esse que houve falha, por isso que foi papel, porque essas duas aqui somadas dariam o crédito. Então, por isso que eu não entendi porque essa segunda cancelou a primeira. Então, a falha alegada decorre do valor do crédito, referir-se à soma de dois recolhimentos, folha 126. E o programa DECOMP aceitar somente um crédito por documento transmitido. Por não conseguir efetivar a retificação via eletrônica, por essa situação, apresentou a referida retificação em papel. Então, isso é o que aconteceu. Através do espaço decisório de folhas tais, 130 a 134, quem quiser lá olhar, considerou-se não declarado o PDComp retificador formalizado em papel, como também não homologou a compensação da PDComp ativo. Então, ele chamou de ativo apenas a 1600. Olha que confusão isso aqui é. Cientificado, o contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de conformidade, aduzindo e apertando a síntese que restrições e falhas do sistema não podem prejudicar o direito do contribuinte, e no mérito que obteve sentença judicial não transitada em julgado, reconhecendo o direito de utilizar o fator 8% na determinação do lucro real. Eu já reconheci aqui concomitância, mas não foi isso que a DRF julgou. A DRJ. Ao meu ver, tinha concomitância aqui. Mas, enfim, mas não foi isso, não. Analisando a designação do contribuinte, o colegiado da COR decidiu por conhecer da manifestação e, no mérito, por homologar tacitamente a compensação formalizada no PDComp 1545. Ora, ela não tinha sido substituída pela 1600? Vamos lá. Aí é 1545, para extinguir o débito montante de 9.708,64. Então, o débito daquele montante do quadrinho lá, 9.708,64, foi extinto. E o tocante a PDComp final 1600, em segundo, decidiu conhecer o crédito postulado. Eu botei aqui a soma, exatamente o valor crédito postulado, por reconhecer que a atividade exercida pelo contribuinte é a prestação de serviço na área de engenharia, sob regime de empreitada com autorização de materiais. O contribuinte, após fazer uma síntese dos fatos, sob sua ótica, apresenta sua indignação sustentando que a cobrança do débito é indevida. Então, dessa operação aí, restou uma cobrança de um débito. Ele está surgindo, porque a DRJ, se vocês perceberam aqui, ele reconheceu o crédito, deu provimento ao recurso contribuinte. Decidiu conhecer a manifestação do mérito homologar tacitamente, então ele deu provimento. E reconheceu o crédito. Ao contribuinte, após fazer... Então, reconheceu o crédito, vamos lá. Após fazer uma síntese dos fatos sobre sua ótica, presa por impugnação, sustentou que a cobrança do débito é indevida, ser decorrente da não aceitação de uma DECOMP retificadora transmitida em papel, devendo prevalecer, no caso, a verdade material. Esse é o relatório. Vou voto. Pois bem,
O contribuinte insurge-se contra o débito remanescente da compensação, sob o entendimento de que tal montante é resultante da não aceitação de sua defunta retificadora transmitida em papel, folha 2. Entende que sua licitação não merece prosperar. A cobrança do valor de 3.060, esse é o valor da cobrança, recorda a diferença temporal entre o vencimento do ajuste e a compensação via decomp que ocorreu em março de 2004. Logo, a cobrança subsiste, mesmo o certificador de papel fosse aceita. Os quadros a seguir demonstram o que estou a dizer. Primeiro, demonstrativo extraído da própria decisão recorrida. Até aqui o demonstrativo. E a seguir, o quadro elaborado pela DRF de origem, com o propósito de demonstrar o resultado da compensação efetuada após o acordo da DRJ. É bem pequenininho, gente. Se você dar um zoom, você vai ver aí. Ele traz os dois PDComp, são aqueles dois, né? 1545 e o 1600. E aí ele fala que a parte homologada 3.060 dos conflitos. Toquei no ponto. E assim, por esses fundamentos, voto de negar proveito ao recurso, nos termos da decisão recorrida, mantendo os termos, para manter os termos da decisão recorrida. Presidente, é assim como eu voto. Você entendeu esse processo? Que bom, Giovana. Então... Não. Eu fiz assim, eu entendi que está uma confusão, mas eu entendi que no final das contas a DRJ privilegiou a verdade material e foi analisar o crédito que estava lá e o débito que efetivamente declarado. Acho que inclusive ela considerou o papel lá, e a diferença realmente está na mora aí, né? Estou entendendo assim. Eu também entendi assim. Porque eu acho que a partir do momento que a DRJ ela analisou ali, ela viu o crédito, ela viu o valor, ela considerou a 1600, considerou a 1545, que em tese teria sido retificada pela 1600, ele considerou cada uma, entendeu? Então é isso, ele considerou as duas decomps, né? Ele afastou de papel e analisou as duas decomps. O que eu tenho a impressão, porque existe uma decomp lá em cima, que é a primeira, que é deixa eu ver qual é. Essa aqui. 82, 87. Eu tenho a impressão, que aí teria que ver, que talvez o pessoal tenha feito essa análise, que ele tinha 1587, e aí ele mandou essa 1545 para provavelmente retificar aquela 8287 e mais a 1600. Só que aí a 1600 terminou retificando a 1545, que ele não queria retificar. Entendeu? Então, a 1545, a princípio, não existiria, porque foi retificada pela 1600. Quando ele considerou, ele deve ter dito, não, vamos ver o que é que realmente aconteceu, o que é que realmente o contribuinte queria. Eu não vi, pelos dados da declaração, deve ser isso. Ele desconsiderou 8287 e considerou a 1545 e a 1600. Eu acho que ele fez isso mesmo porque o próprio contribuinte ele informa que o crédito dele é formado por dois créditos distintos. Isso. Então, eu acho que em cada PERDECOMP dessa que ele mandou retificando a primeira, ele deve ter colocado um. E aí, a 1545 era para retificar uma e a outra, enfim, no final das contas. Por isso que o sistema encontrou o DARF, porque na verdade eram dois DARFs que somavam o crédito. É por isso que ele mandou de papel. Então o voto está certo, né? Eu acho que a questão mais difícil é concluir que o contribuinte está assim surgindo porque ele achou que é o fato de não ter sido considerado em papel que gerou o débito, quando não é isso, né? Foi isso que eu acho que eu concluí daqui, que na verdade ele diz o seguinte, olha, por que eu entrei com recurso eu ganhei? Porque ele foi cobrado. Por que ele está achando que foi cobrado? Porque a minha redação em papel não foi aceita. Isso não é verdade, né? Porque não é disso que está surgindo o débito que ele está sendo cobrado, entendeu? Mas... É isso que eu coloquei aqui, né? A cobrança do valor, que recorda a diferença temporal entre o vencimento e o ajuste
e a compensação VD-Compra ocorreu em março de 2004. Logo, a cobrança subsiste, mesmo o certificador de papel fosse aceita. Ele teria interesse recursal, sendo tida a manifestação de conformidade procedente, que ela não foi parcialmente procedente. Mas aí tem aquela questão do débito, porque ficou um débito em aberto, se é uma... Se aqui a questão... A gente analisa o débito, eu acho que nesse caso aqui, até por ser um valor residual em razão de multa de mora, não traz prejuízo, né? Está diretamente ligada à compensação, entendeu? A gente não está revisando de ofício o débito, porque nesse caso eu não aceito rever o débito de ofício, mas aqui são os termos em que a compensação se deu. E aí ele está sendo cobrado de uma diferença, a dona Ana está dizendo, isso aqui é multa moratória, diferença do débito, em razão do tempo da compensação. Aí eu acho que a gente tem que se manifestar. Eu não sei se eu tiro essa parte aqui, mesmo logo a compensação subsiste, mesmo que a certificadora em papel fosse aceita. Porque, pelo que ele analisou, ele considerou os dados contidos na de papel. Ele considerou os dois DECOMP como fosse um só, né? Então, ou seja, ele considerou... Eu acho que ele não considerou isso, não, porque ele homologou uma tacitamente e a outra ele verificou o crédito. Então, foram situações distintas. Tudo bem. Mesmo que fosse aceita. Não, mas, na verdade, ele buscou, como ele falou, uma verdade material. Deixa eu ver o que ele quer. Então, na verdade, esses dois aqui, a soma deles é um crédito só. Então, deixa eu analisar isso aqui. Mas, como ele não aceitou a retificadora de papel, ele deu tacitamente a primeira. E a segunda reconheceu o crédito. Acho que foi isso. Exatamente. Acho que foi isso. Pessoal, podemos voltar, então? Ele está negando provimento ao recurso. Eu vou colher os votos, então. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Foi o relator, presidente. Travou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou esse item 34, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Eu me confundi bastante quando eu li no relatório da RJ, que ao notar que o PDComp 1545 foi cancelado. Então, de fato, foi cancelado. Assim, ele pensou, foi cancelado, mas a RJ não cancelou. É isso? Não, eu acho que não teve cancelamento. Ele homologou tacitamente um. Então pensou que foi cancelado, por isso que ele mandou de papel. Eu acho que ele quis cancelar, né? Não, ele achou o seguinte, que eu não conseguiria cancelar. Eu acho que o inicial não tem nada a ver com isso, né? Tem um cancelamento anterior. Eu acho que no final ele ficou com um que foi analisado e outro homologado tacitamente. Mas no analisado ficou como se ele tivesse a mesma situação como se tivesse declarado em papel, sem se aceitar a declaração em papel. Isso foi o que eu entendi do processo. Foi isso mesmo. Mas o que eu acabei me confundindo, mas consegui... Eu fui nessa linha mesmo. Apesar de escrever aqui que esse 1545 foi cancelado, mas na minha cabeça não foi cancelado, tanto não foi cancelado que a DRJ homologou tacitamente ele. Sim. Eu vou tirar essa expressão que eu coloquei aqui, ao notar que a DECOMP 1545 foi cancelado. Então, apenas dizer que o contribuinte pensou que foi cancelado, por isso que ele emitiu o papel. Isso mesmo. Ou ao assumir que tivesse sido cancelado, alguma coisa assim. Mas foi objeto de homologação tácita, é isso mesmo, entendeu? Tá certo, ok. Então, pessoal, proclamando o resultado aqui, a gente está no item 35, 30 e 35, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
36 nós já apreciamos. Pessoal, são 12h30. É o seguinte, a gente está com, acho que um atraso aí, acho que uns 6 processos, acho que são 6. 37 ao 43, são 7 processos. Mas a pauta da tarde acabou ficando bem leve, porque tinha um processo grande do Lisandro de 10 processos, acho que foi retirado de pauta. Tem o doutor Giovana, que acho que é um repetitivo também bem longo, e que calhou de estar tudo na tarde e tal. Então, acho que a gente, não sei se vocês querem estender, tudo bem, mas a gente pode parar aqui para o almoço e a gente volta 2 horas. Eu acho que dá tempo de cumprir esses 7 aí que estão pendentes de tarde com alguma folga, da gente até conseguir antecipar alguma coisa de amanhã. Porque a pauta acabou, tem um retirado de pauta da PGFN, que é esse gigante do doutor Lisandro, que eram 10, e acabou de que esses repetitivos e retirado de pauta se acumulou de tarde hoje. Então, a gente para por aqui, a gente volta no 37 de tarde ou volta na pauta da tarde, que não tem sustentação. A gente vai poder escolher se quer voltar nesse ou se quer continuar nos da tarde mais tarde, mas aí a gente volta 2 horas, tá bom? E acho que aí dá para cumprir tranquilo a pauta de hoje. Beleza, pessoal, então. 2 horas, então a gente volta, tenta voltar 2 horas de apresentação, mas a gente já começa para tentar matar esses que ficaram para trás e cumprir a pauta da tarde com folga, tá? Então 2 horas a gente de volta. Então, obrigado aí, bom almoço aí, pessoal. Até mais tarde, bom almoço. Até mais tarde. Tem que a gravação parar, né? Tainá, pode parar a gravação e Lucas e Giovana também, por favor.